Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal GTUSP. Meu nome é Rogério Oliveira, eu sou professor de português, eu sou formado pela USP em Letras, com habilitação em Português e Linguística, e sou mestre também pela Universidade de São Paulo em Linguística. Eu sou o professor que vai ficar com vocês nessas aulas de produção textual. Nós teremos 8 encontros, serão 8 aulas de produção textual, e o objetivo dessas 8 aulas é a gente entender os diferentes tipos de textos, como os textos são estruturados. Nós vamos também aprender a interpretar estes textos para que nós consigamos produzir, compor textos de acordo com conforme as perguntas dos vestibulares e do Enem pedem que nós compomos nossos textos, ok? Nessa primeira aula, nossa aula 1 do dia de hoje, nós vamos estudar os seguintes temas: elementos da comunicação, funções da linguagem e composição textual. No item 1, em elementos da comunicação, nós vamos observar quais são as formas e as ferramentas, estruturas que compõem os diferentes tipos de texto. Depois nós vamos, em funções da linguagem, aprender como nós podemos utilizar os diferentes textos, as diferentes formas de nos comunicar com funções e intenções diferentes. E por fim, na parte de composição textual, nós vamos observar as características dos principais tipos de texto, ok? Então vamos lá. Começando com elementos da comunicação. O que nós vamos ver em elementos da comunicação? Nós vamos ver, como eu disse há pouco, as diferentes formas de se estabelecer uma comunicação. A gente vai ver que a comunicação não se dá exclusivamente pela fala ou pela escrita. Há outras formas de a gente se comunicar também. E nós vamos ver efetivamente os diferentes elementos envolvidos na comunicação. Ok? Então, falando de formas de comunicação, né? Nós nos comunicamos, né? Quando nós nos comunicamos, quando nós transmitimos uma mensagem, quando nós temos a intenção de comunicar alguma coisa, essa comunicação pode ser estabelecida de diferentes formas. Ela pode ser uma comunicação feita pela modalidade escrita da língua, quando a gente escreve um texto. Ela pode ser feita de forma oral, quando a gente usa a modalidade falada da língua, quando a gente usa a nossa fala. Ela pode ser uma comunicação visual, quando a gente usa recursos visuais, como imagens, vídeos. Ela pode ser uma comunicação gestual e uma comunicação, mais recentemente, digital. Nós vamos ver agora a característica de cada uma dessas formas de comunicação, tá bom? Começando com a forma escrita, né? Como eu disse, a gente utiliza a modalidade escrita da língua. Nós escrevemos textos para nos comunicar, né? Nós escrevemos, por exemplo, a própria redação do vestibular, ou do Enem, ou de um concurso público. É uma maneira de nos comunicar usando a modalidade escrita da língua. Nós vamos compor, nós vamos redigir uma redação, né? Então é uma forma escrita de nos comunicar. Assim como uma carta, um bilhete, um texto escrito na lousa pelo professor, uma prova, um livro, revista, jornal, enfim, documentos escritos, né? Um histórico escolar, um certificado, são todos esses exemplos de comunicação na forma escrita. Em relação à forma oral, como eu também já disse, são mensagens que nós compartilhamos por meio da fala, né? Nós falamos, usamos a modalidade oral da língua para nos comunicar. Por exemplo, uma conversa presencial. Quando você conversa com alguém, uma pessoa fala, a outra escuta e o diálogo se dá assim, por meio da fala, né? Uma conversa pelo telefone também. Quando nós conversamos pelo telefone, numa ligação telefônica, nós utilizamos essa modalidade de comunicação. Nós também temos aí como outros exemplos, uma entrevista é feita, também é um exemplo de comunicação oral, uma palestra, um pronunciamento, um programa de rádio. Todos esses são exemplos de maneiras, de formas orais que a gente usa para nos comunicar usando a fala, ok?
Para além da escrita e da fala, nós também nos comunicamos usando imagens, usando recursos visuais, né? Por exemplo, a pintura, quando nós vamos para uma exposição, ver quadros de artistas, pintores famosos, o pintor se comunica com quem está vendo o seu quadro por meio daquela pintura que ele criou no quadro, né? É uma maneira de se comunicar, assim como os vídeos. Os vídeos são sequências de imagens. Então, quando nós vamos assistir um vídeo, assistir um filme, nós estamos recebendo essa comunicação, essa mensagem por meio de imagens. É um recurso visual também. Os gráficos que nós analisamos, principalmente quem estuda exatas, quando nós vemos um gráfico, tem diferentes tipos de gráficos. Tem gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de ondas. Gráfico é uma maneira visual de apresentar, de comunicar uma série de dados, geralmente números, dados estatísticos. É uma maneira visual de se comunicar uma informação, geralmente estatística. Uma escultura também é um tipo de comunicação visual. Mais recentemente, nas redes sociais, na internet, nós temos os memes. Nós brasileiros somos uma fábrica de memes, né? Os memes são recursos de imagens que os internautas criaram, que junta uma imagem e um texto, com o intuito, geralmente, com a finalidade de causar humor. Então, os memes também são uma forma de comunicação visual. E nós temos os emojis, né? O que são emojis? São, como está aí na imagem que vocês estão vendo, são pequenos ícones, pequenas imagens que significam alguma coisa, ou algum tipo de sentimento, algum objeto, ou alguma ação. Então, nós utilizamos muito esses emojis nas redes sociais, no nosso celular. Nós nos comunicamos por meio dessas pequenas imagens. Eu peguei aí como a título de exemplo o que eu recebi esses dias pelo celular. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, tem 26 conjuntos de emojis, 26 conjuntos de pequenas imagens, e cada um desses conjuntos forma o nome de um filme. Então eu recebi isso pelo celular. E o exercício dessa mensagem era: adivinhe o nome dos filmes a partir desse conjunto de emojis. Então é um exemplo de mostrar para vocês que é possível nos comunicarmos por imagens, né? Nós temos aí na tela 26 conjuntos de emojis, que cada um deles, nesta sequência específica, forma um nome de um filme. Então é um exemplo de uma comunicação visual. Nós também temos uma forma de comunicação que é a forma gestual, ou seja, nós utilizamos movimentos do corpo, para nos comunicar. A gente tem, por exemplo, línguas, né? Línguas de sinais, né? No Brasil nós temos a língua brasileira de sinais, nós temos aí em diferentes países diferentes línguas de sinais. As pessoas que utilizam, que conhecem e se comunicam por essas línguas de sinais, utilizam o movimento do corpo, os gestos ou sinais, como é falado nas línguas de sinais, para se comunicar, né? Nesse caso, eles não usam nem a escrita, nem a fala, por exemplo. Eles usam o movimento do corpo, sobretudo o movimento das mãos e braços. Então, línguas de sinais, a própria mímica, expressões faciais também comunicam, né? Nós podemos interpretar, né, a reação de uma pessoa a partir da sua expressão facial, se ele está contente, se ele está bravo, se a pessoa está triste. A expressão facial também comunica alguma coisa. É um gesto que também transmite uma mensagem. O aperto de mão também é uma simbologia, uma forma de cumprimentar alguém. Todos esses são exemplos de formas de comunicação gestual, ok? E mais recentemente, na era da internet, nós temos a forma digital de nos comunicar. Essa é uma forma mais complexa, é uma forma mais nova e ela reúne diferentes formas de comunicação, né? Quando nós utilizamos a internet, páginas da internet para nos comunicar, nós conseguimos reunir numa mesma página, por exemplo, diferentes recursos. Por exemplo, eu posso utilizar textos escritos, imagens, áudios, vídeos, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma página.
né? Isso são ferramentas que a internet traz, a comunicação digital nos permite utilizar esses tipos de ferramenta para a gente se comunicar. E aí, como exemplo de comunicação digital, nós temos as redes sociais, nós temos aplicativos de relacionamento, nós nos comunicamos por meio desses aplicativos de relacionamento, por meio das redes sociais, graças aos recursos dados pela internet. Os sites da internet, os blogs disponíveis na internet, videoconferências, essa própria aula que eu estou dando, né, esse conteúdo que eu estou passando, está chegando até vocês graças à conexão que vocês têm à internet, graças ao canal que a GTUSP tem no YouTube, e esse conteúdo chega até vocês graças à internet. Então, como eu disse, a forma de comunicação digital reúne aí diferentes formas, diferentes recursos que nós podemos utilizar para estabelecer uma comunicação. Agora nós vamos para falar especificamente dos elementos da comunicação. Nós estávamos falando até agora das diferentes formas de nos comunicar. Agora nós vamos ver quais são os elementos que compõem uma comunicação, né? Porque independente da forma que nós utilizamos para nos comunicar, formas essas que nós acabamos de ver, independente da forma, existem elementos que são imprescindíveis para que a comunicação seja efetiva, seja concretizada. A falta de qualquer um desses elementos vai comprometer a comunicação, né? Vai haver falha na comunicação. Então nós vamos ver agora quais são estes elementos de comunicação. O primeiro elemento é a presença de interlocutores, né? O que são interlocutores? É o emissor da mensagem e o receptor, né? Emissor é o remetente, aquele que vai produzir a mensagem. E o receptor é aquele que vai receber, como o próprio nome diz, ele vai receber a mensagem, ele é o destinatário da mensagem. Os interlocutores, né, o emissor e o receptor, são as pessoas envolvidas no processo de comunicação. É preciso haver alguém que emita uma mensagem para que exista uma outra pessoa que vá receber esta mensagem. Um exemplo comum é o diálogo, né? Nós podemos imaginar aí dois amigos conversando num bar. Nós temos uma imagem aí que tem um homem falando, né, ele é o emissor, e do lado dele, na imagem, tem um outro homem que está ouvindo o que ele está dizendo, que ele é o receptor. O diálogo funciona desta maneira. Quando eu estou falando, quando eu estou emitindo uma mensagem, eu sou o emissor. A pessoa que está ouvindo, que está recebendo a mensagem, ele é o receptor. Quando esses papéis se invertem, né, a pessoa que estava ouvindo passa a falar e eu que estava falando passo a ouvir, aí o papel se inverte. A pessoa que está falando passa a ser o emissor e eu que agora estou ouvindo passo a ser o receptor. Então esses papéis, eles vivem num diálogo, eles vivem se alternando. Ora eu sou o emissor, ora eu sou o receptor. Precisa uma mensagem para ser concretizada, ela precisa ter esses dois interlocutores, o emissor e o receptor. Um outro elemento importantíssimo para se concretizar uma comunicação é a própria mensagem, né? Mensagem é o próprio conteúdo do ato comunicativo. É o texto que é enunciado, é aquilo que é falado, ou aquilo que é dito, aliás, aquilo que é falado, ou aquilo que é escrito, ou aquilo que é desenhado, pintado, enfim, né? É o próprio conteúdo do ato comunicativo. Por exemplo, numa carta, quando nós escrevemos uma carta, a mensagem é a própria carta, é o próprio conjunto de palavras e frases que estão na carta, né? Aquela seleção de palavras que eu fiz, aquela seleção de frases, aquela divisão de parágrafos que eu utilizei, aquela saudação de entrada, aquela conclusão com a minha assinatura, todos aqueles elementos que eu utilizei na minha carta formam a mensagem. Se eu escrevo uma outra carta ou um outro e-mail em seguida, né, cada pontuação, ortografia diferente que eu uso já forma uma outra mensagem, já forma um outro conteúdo. Então, cada mensagem tem um conjunto de características
específicas, diferentes uma da outra. Cada e-mail, cada carta, cada mensagem em aplicativo de celular, ou cada fala minha tem um conjunto específico de frases, palavras, parágrafos, pontuação, ortografia, acentuação, etc., que transformam esse conteúdo em uma mensagem. Ok? Nós vamos fazer uma pausa agora, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta.